Há textos que nós gostamos imenso. Há textos que são como canções nas quais nós começamos a ouvir e conseguimos completar a linha, não é? Nós conhecemos algumas músicas assim, quando começamos a cantar, parece que fica incompleto se nós não dissermos, não é? O Senhor, o meu pastor. Claro, não é? Há textos que nós gostamos imenso. E gostamos tanto, que depois começamos a divulgá-los com alguma facilidade. Nós facilmente oferecemos ou temos um quadro em casa a dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou temos alguma coisa na nossa indumentária que tenha este versículo que está aqui à frente, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Ou tudo posso naquele que me fortalece. Estamos quase a chegar ao Natal. Faltam 2 meses, mais ou menos. Eu gostava de sugerir uma coisa para quem sabe bordar, começar a fazer já. Vejam um texto que poderá ser bordado nos vossos presentes. Atos 5 diz, no versículo 10: e na mesma hora ela caiu aos pés dele e a expirou. Então os mais novos entraram, acharam-na morta e, levando para fora, sepultaram-na ao lado do marido. Um bom texto para oferecerem bordado a alguém neste Natal. Este não é um texto popular, aquele que nós vamos falar. Não é um texto... É um texto que nos causa muita estranheza. É um texto que não é fácil de digerir e às vezes até de compreender o juízo que cai sobre a Igreja num momento tão inicial. Não é fácil nós digerirmos tudo isto e nós percebermos aquilo que está que está a acontecer aqui. Atos 4, 32 a 5, 11 é quase um momento em que a banda está a tocar e a música está a soar tão bela aos nossos ouvidos e de repente para a música. Como estar num casamento e parou a música porque alguém quer confessar um crime. Alguém quer falar sobre alguma coisa que está totalmente fora do lugar. Deus por vezes tem este hábito de interromper as nossas festas religiosas quando nós começamos a fazer teatro da nossa comunhão. Tentar parecer uma coisa que na verdade não é. É isso que está a passar aqui. Este texto até começa muito bem, mas vai acabar com esta nota de que havia temor, e por alguma razão havia temor naquela igreja depois do que aconteceu. Então vamos ler. Vamos ler Atos 4, então 32 até 5, 11. Diz assim então a palavra do Senhor. A multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça. Pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho de consolação, levita e natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu, trouxe o dinheiro e colocou-o aos pés dos apóstolos. Mas certo homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e ficou com uma parte do valor. E a sua mulher também sabia disso. Então ele levou a parte restante e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses com uma parte do valor do terreno? Enquanto o possuías não era teu, e depois de vendido o dinheiro não estava em teu poder. Como planeaste isso no teu coração? Tu não mentiste aos homens, mas a Deus. Ao ouvir estas palavras, Ananias caiu e expirou. E sobreveio grande temor a todos os que souberam disso. Então os mais novos levantaram-se, cobriram-no e carregaram-no para fora e o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, chegou também a sua mulher, sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou: dize-me, vendestes por tal quantia aquele terreno? E ela respondeu: sim, foi por essa quantia.
Então Pedro lhe disse: por que combinaste colocar à prova o Espírito do Senhor? Os que sepultaram o teu marido estão lá fora. Eles também te levarão. Na mesma hora ela caiu aos pés dele e expirou. Então os mais novos entraram, acharam-na morta e, levando-a para fora, sepultaram-na no lado do marido. E um grande temor tomou conta de toda a igreja e todos os que ouviram estas coisas. Até aqui a palavra do Senhor. Este texto começa de uma forma bem bonita e acaba de uma forma bastante drástica. Ninguém passava necessidade, havia pão na mesa de toda a gente e de repente o Espírito Santo mostra-nos o que está por baixo de um verniz aparente, por baixo de alguma coisa que estava a acontecer, o que estava a acontecer para lá daquilo que os olhos não conseguiam ver. Portanto, a igreja primitiva tem coisas magníficas e belas, mas tem o mesmo problema que a igreja de hoje. A igreja de hoje é a mesma que a igreja primitiva, porque é composta de pessoas, composta de gente. E nós ainda sofremos, mesmo os crentes ainda sofremos a influência do pecado. E temos que estar vigilantes e constantemente a vigiar o nosso coração, porque rapidamente o pecado em nós começa-se a exteriorizar. Nós somos pessoas. Nós, aqueles que já são crentes, estão livres da acusação do pecado. Não há mais condenação para aquilo que está em Cristo Jesus, mas a influência do pecado, este pecado que em nós ainda gera desejos de carne e nos gera levar para certos sítios e aparentar coisas que na verdade não somos, nós precisamos e carecemos o Espírito Santo em nós para trabalhar, para que isto possa ser moldado e mudado. E Satanás, que andava calado até aqui, desde a ressurreição de Jesus, Satanás andava calado, vai reaparecer. É a primeira vez no livro de Atos que Satanás é mencionado. É a primeira vez no livro de Atos. Não, num fundo, com aquele aspecto que nos querem fazer parecer que Satanás tem, não é? Com aqueles corninhos, com aquele rabo comprido, com aquele tridente na mão, mas com aparência de piedade. Aparência de piedade. É por esta forma que Satanás entra na igreja, tentando corromper a igreja. Mas o diabo sabe mais sobre a liturgia que muitos de nós. Ele sabe que se conseguir entrar dentro da igreja e nos fazer parecer aquilo que nós não somos, irá corromper a igreja de dentro para fora e será muito mais eficaz, vejam, que uma perseguição externa que nós tínhamos sofrido, que tínhamos visto, que estávamos a sofrer nos primeiros 3 e 4, no 3º e 4º capítulo. Uma perseguição para com os apóstolos. Mas isso não resulta. A igreja fortalece, a igreja ora, como nós vimos. A igreja une-se em oração. Qual é a maneira que Satanás vai tentar corromper a igreja? De dentro para fora. Tentando nos fazer aparentar uma coisa que nós, na verdade, não somos. Portanto, o texto de hoje é um pouco desconfortável. Este é um texto que não dá para fugir, como Deus é amor e pronto. Agora, o facto de Deus é amor, ou aqui o amor de Deus, na verdade, ele vem manifestado com corpos a cair no chão. Este é o amor de Deus pela igreja, purificando a igreja, expurgando o pecado dentro da igreja, trazendo-lhe santidade. É uma forma de Deus demonstrar o seu amor para com aquela igreja que rapidamente podia se tornar uma comunidade deturpada pelo pecado. Então nós olhamos para este texto e olharemos para este texto sobre três focos. Em primeiro lugar, o livro de Atos é dividido em resumos, não é? Nós já vimos um, não é? Lá em Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, que a igreja estava reunida no partir do pão, nas orações, e perseverava na doutrina dos apóstolos. Então, de vez em quando, há alguns resumos da vida da igreja, e este é um dos resumos. Então nós temos uma visão abrangente. Como é que era a igreja primitiva naquele tempo? Como é que era a igreja primitiva depois daquele movimento de oração, de perseguição externa, e mais pessoas a quererem? Eram milhares de pessoas já. Como é que era? Era assim, nós vemos nos versículos no 4:32 até o 35. E depois, o que é que Lucas vai fazer? Dentro deste panorama geral, ele vai focar em dois casos. O primeiro deles é um exemplo claro de como isto se materializava numa pessoa. José Barnabé, vai olhar para ele e dizer: era assim, era este um bom exemplo do que acontecia, o que deveria acontecer.
E depois vai focar-se em Ananias e Safira. E Ananias e Safira como aqueles que não deveriam ser, ou aqueles que aparentavam ser uma coisa que na verdade não eram. Bem, então nós vamos olhar isto, vamos ver primeiro o panorama geral, como é que a igreja vivia, qual era o padrão normal de uma vida cristã comum ali em Jerusalém, e depois focar em José, ou Barnabé, e Ananias e Safira. Está bem? Então vamos olhar então para os primeiros versículos, 32 a 35. Diz: a multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. O que Lucas aqui descreve parece irreal. Nós estamos a falar de milhares de pessoas. Nós estamos a falar de muita gente. Neste momento eram entre 5 a 10 mil almas. Uma igreja enorme. Muitas pessoas. Gente diferente, de lugares diferentes, de personalidades opostas. A viver, como diz, unida de coração e de propósito. Imaginem o poder de uma comunidade assim. Isto é sobrenatural, não é normal. Não é normal nós vivermos, sequer nós, sem de um coração unido com o mesmo propósito. Portanto, isto que aqui está a acontecer não era natural neles. É a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz um. Nos revela, nos motiva a sermos um. Nos revela que há um só Senhor, um só batismo, uma só fé. E é nesse Espírito Santo que nós podemos viver de uma forma unida. É através do trabalho do Espírito Santo em nós. Lucas está-nos a mostrar que o Espírito Santo faz o impossível quando toma conta de uma comunidade. Não é normal, irmãos, nós vivermos unidos. O mais natural, se for pela nossa carne, é daqui a pouco tempo nós começarmos a dividir nos nossos grupos prediletos, nas pessoas prediletas, nas personalidades mais iguais a nós. O normal não é nós vivermos em união. Este trabalho de união é um trabalho do Espírito Santo em nós. É Ele que nos faz um. É Ele que faz viver o egoísmo e o comodismo para que nós possamos viver de uma forma unida e com um só propósito. Era isto que estava a acontecer aqui. Quando o Espírito Santo toma conta de nós, o que Ele faz, de alguma forma, é simples. Ele muda o nosso coração. Mas é sobrenatural porque mais ninguém consegue mudar o coração. Consegue-nos mudar aquilo que é externo a nós. Mas mudar o coração é trabalho somente do Espírito Santo. E aquilo que depois Lucas nos vai mostrar é que quando muda o coração, muda uma outra coisa. Nós não conseguimos mudar o coração e depois o resto da nossa vida manter-se igual. Não conseguimos. Quando o coração muda, tudo em nós vai mudar. Os nossos relacionamentos vão mudar. A nossa intencionalidade vai mudar. E o que o Lucas vai salientar é que a nossa carteira vai mudar. Nossa carteira muda quando o coração também muda. Afeta diretamente tudo aquilo que nós temos. Seja tempo, seja relacionamento, seja atenção, seja dinheiro. Vejam, ele diz: ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. No versículo 34 vai-nos dizer que não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. Este texto, vejam, não fala da partilha de uma ideologia, como uma ideologia comunista. Não fala sobre olhar para um ideal e caminhar para o ideal. Fala de uma mudança de dentro para fora. Aliás, o que vai acontecer quando, no capítulo 5, Pedro falar com Ananias, no versículo 4 diz assim: enquanto o possuías não era teu. Então, Pedro parte do pressuposto que Ananias só deu porque quis dar. Não era obrigado a dar, e nem sequer era uma ideologia que estava por cima, como uma ideologia comunista em que tudo é nosso e, portanto, nós temos que partilhar porque tudo é nosso. Não, Pedro diz claramente: isso não era teu. Era teu. Propriedade privada, era teu. Portanto, o coração motivou, e o coração motivava as pessoas a partilharem as suas posses, a partilharem o seu dinheiro, a partilharem aquilo que tinham. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja onde as pessoas já não olham para o que têm com o pronome do é meu, mas olham para o que têm com o pronome do é dele. Não é dos outros, é dele. Tudo o que temos é de Deus.
Tudo o que possuímos é de Deus, seja tempo, seja relacionamento, seja oportunidade, seja capacidade, seja dinheiro. É sempre um tema muito difícil de falar porque nós, e falámos disso de manhã, nós movemos-nos a dinheiro. Nós movemos-nos a dinheiro. Nós somos capazes de amanhã, e alguns de nós amanhã, vamos trabalhar sem gostarmos do patrão, sem gostarmos dos colegas. Poderíamos estar a passar o tempo numa outra coisa qualquer que nós gostávamos. Mas vamos-lo fazer porque precisamos. Vamos-lo fazer porque valorizamos o dinheiro que precisamos. E valorizamos aquilo que o dinheiro pode comprar. Portanto, nós rodamos a nossa vida à volta deste tema, dinheiro. A nossa vida é movida muito por aquilo que nós queremos ganhar e por aquilo que são os nossos objetivos. Nós estudamos e passamos anos a estudar para que possamos ter a capacidade de conseguir granjear um pouco mais de dinheiro. Portanto, é um tema sensível. Nós tendemos a dizer assim, não, a igreja é para falar de coisas espirituais, não é para falar sobre coisas materiais. E pelo abuso de outros, nós abstemos muitas vezes de falar sobre este tema. Mas o tema é bíblico. Muito bíblico. E portanto, como nós nos movemos por causa do dinheiro, o nosso coração é movido e está bem conectado com a matéria, com o materialismo, com o dinheiro, com o comodismo, com aquilo que pode comprar o dinheiro. É por isso que o coração mudando, vejam, é de dentro para fora, o coração mudando, eles começam a olhar, o que é que eu tenho que posso fazer? E olham para as suas posses, olham para o seu dinheiro. Aquilo que está cheio do Espírito Santo. Lembra-se, por exemplo, do Salmo 24:1, que diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo o que nele habita. Nada escapa ao seu senhorio. Tudo é dele, tudo o que nós temos é dele. Todo o dinheiro, todo o conhecimento, toda a sabedoria, toda a inteligência, toda a força que nos faz ganhar o dinheiro é dele e pertencente a ele. É tudo do Senhor. Foi Ele que nos deu a oportunidade, foi Ele que nos dá o talento, é Ele que nos dá a ética de trabalho. Portanto, esta unidade manifesta-se depois na percepção de quem Deus é e de como nós devemos usar as nossas posses. Eles partilhavam Cristo. E por partilharem Cristo, eles podiam dar sem reservas e sem medo. E muitas vezes nós não conseguimos dar porque a nossa identidade está corrompida. Em vez de colocarmos a nossa identidade em Cristo, nós estamos a colocar a nossa identidade nas nossas posses e naquilo que conseguimos granjear para nós mesmos. E podemos fazer essa análise própria. A generosidade não nasce de contas bem feitas. Nasce de corações salvos. Corações transformados. Corações que se doam. Vejam, o texto vai nos dizer que não existia nenhum necessitado. Todos possuíam terras, eles davam, depositavam ao pé dos apóstolos, eles repartiam para que não houvesse necessidade. E eles davam testemunho, diz o versículo 33, que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos havia imensa graça. Vejam esta conexão entre o testemunho da ressurreição de Jesus e a imensa graça no coração das pessoas que recebiam. É uma conexão próxima. Nós não conseguimos tirar as duas coisas. Não conseguimos desconectar as duas coisas. O milagre da ressurreição, no fundo, não acaba no túmulo. Continua na forma como eles usam as suas posses, continua na forma como eles usam o dinheiro. O nosso ego vai encolhendo e nós começamos a perceber a forma como nós devemos usar tudo o que o Senhor nos dá. Tudo o que o Senhor nos dá. E talvez seja aqui uma das primeiras aplicações nesta generalidade, neste primeiro resumo, que nós, não é o primeiro, mas neste resumo que nós encontramos acerca da vida da Igreja. Irmãos, quantas vezes nós vimos à Igreja, mas queremos deixar tudo o que é a nossa vida lá fora? Esta é uma parte que complementa apenas uma necessidade espiritual que nós temos. Nós olhamos para a nossa vida e uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a gestão da nossa vida, do nosso tempo, dos nossos relacionamentos, da nossa energia, de segunda a sábado, e do nosso dinheiro, inclusive, e outra coisa é o tempo de igreja. E nós precisamos de perceber que a igreja primitiva não pensava assim. Um coração transformado influenciava todo o seu relacionamento. Influenciava a atenção para com aqueles que eram necessitados. Portanto, eles não viviam, se eles têm pouco, a culpa é deles. Eles viviam atentos aos necessitados entre eles.
Eles viviam não só atentos à necessidade alheia, mas também percebendo o que eles mesmos poderiam fazer para suprir essa necessidade. Então o Espírito Santo trabalha no meio da igreja para que nós possamos ser desta forma. E irmãos, não me entendam mal, porque eu creio, e falávamos disso também de manhã, eu creio que esta igreja, hoje, é mais generosa que há 10 anos atrás. Hoje, e as contas provam isso, não é? Eu creio, é fácil de perceber. Hoje, nós somos mais generosos com o nosso dinheiro do que éramos já há 10 anos atrás. Não consigo comparar há 50 ou 60 anos, nem porque eu não estava cá, mas também porque os testemunhos eram outros, não é? De pessoas às vezes que faziam precisamente isto. Há igrejas construídas hoje na nossa área em terrenos ou propriedades de pessoas que as doaram, que as deram, não é? Mas comparando só com os últimos 10 anos, nós somos mais generosos com o nosso dinheiro. Contudo, irmãos, muitas vezes é porque olhamos de uma maneira ao contrário como nós devemos olhar. Nós somos hoje mais generosos e a pergunta é porque o Senhor mudou o nosso coração e porque nós percebemos a forma como nós devemos gerir as nossas posses e o nosso dinheiro para a obra do Senhor e para a forma como nós devemos olhar para tudo aquilo que o Senhor nos dá, ou porque vimos uma necessidade e chegámos lá. Porque vimos alguma coisa e algum objetivo e nós caminhamos em direção a esse objetivo. Porque esta não é a maneira correta de agir. A maneira correta de agir é lembrar-se que nós fomos salvos por um Senhor que, sendo rico, se fez pobre. Sendo rico, se fez pobre, para que nós pudéssemos ser enriquecidos. É olhar para as nossas posses e para o nosso dinheiro e dizer, eu tenho que ser generoso porque este não é o meu dinheiro, este é o dinheiro do Senhor. E isso faz com que a própria igreja possa agir de uma forma diferente. Irmãos, nós precisamos de pensar para além de nós. Nós precisamos de pensar para homens e mulheres que estão a pregar o Evangelho por esta nação fora. Mas não podemos-lo fazer se nós olharmos e continuarmos a olhar somente para aquilo que está à nossa frente e não para aquilo que é as nossas posses, colocando-as e orando ao Senhor para que nos dê sabedoria de usá-las para o bem do reino. Nós precisamos de plantar igrejas, precisamos de recursos para isso. Nós precisamos de apoiar outros missionários, precisamos de recursos para isso. Apoiar pessoas e precisamos de recursos para isso. Mas isso só será feito quando formos realmente generosos. Quando percebermos que o Senhor nos deu, tudo aquilo que Ele nos deu é dele, não é nosso. E o Senhor, a verdadeira espiritualidade, ela vai se manifestar. Não só em pessoas que levantam as mãos, não só em pessoas que proclamam Cristo, mas também em cartões de multibanco convertidos. Em contas convertidas. Nossa herança passa. Nosso dinheiro passa. A inflação dizima o nosso dinheiro. Dizima. Aquilo no qual a inflação não toca. Aquilo no qual a traça e a ferrugem não tocam. É na herança eterna. Essa ninguém nos tira. Nossa vida é breve. É muito breve para nós gastarmos somente connosco mesmo. Nós precisamos de olhar para esta igreja primitiva e para a generosidade desta igreja como um desafio para chegarmos lá, para sermos sobrenaturalmente generosos com aquilo que nós temos. O que nos leva ao foco, não é? Aquele foco naquela pessoa que seria um exemplo. Vejam o versículo 36 e 37. Então José, a quem os apóstolos chamaram de Barnabé, que significa filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu, trouxe o dinheiro e colocou-o aos pés dos apóstolos. Este é o retrato de um homem generoso, José. José é este retrato de um homem a quem lhe chamam Barnabé. Portanto, eles chamam-lhe Barnabé não depois de ele ter dado, mas antes de ele ter dado. Chamavam-lhe Barnabé, chamavam-lhe filho da consolação. E este, como é que agiu? Versículo 37, possuindo o terreno, vendeu, trouxe o dinheiro e colocou-o aos pés dos apóstolos. Muito simples, sem grande enredo. Ele possuía o terreno, ele vendeu o terreno, ele trouxe o dinheiro e ele colocou aos pés dos apóstolos. Sem grande drama. Aquele irmão não precisava de microfone para pregar. Mas embora depois ele desempenha um pouco esse papel. Mas a sua própria vida é um sermão. Era um sermão de alguém transformado. Era alguém que é chamado filho da consolação. É uma simplicidade. É um gesto generoso. É
Era impossível falsificar isto nele. Ele é alguém que mais à frente vai ser um homem importante na própria vida de Paulo, porque vai buscar e acreditar num homem que era o perseguidor. Foi o único que acreditou em Paulo e foi lá e confirmou Paulo. É um homem que depois, até mesmo contra Paulo, vai defender João Marcos. Portanto, era um homem que pensava nos outros. Um homem generoso, um homem que consolava. E aqui temos esta ironia bonita. Este é um homem que consola. E a verdadeira generosidade é sempre uma forma de consolo também. Este era um homem chamado o Filho da Consolação, que consolava com tudo na sua vida, seja com as suas palavras, seja com as suas ações, seja com as suas posses. Ele procurava consolar os outros. Consolar os outros. Quando nós damos tempo, atenção, dinheiro, presença, nós estamos a traduzir a mensagem do Evangelho para a nossa vida prática, para aquilo que nós devemos fazer, para as nossas mãos, para as nossas ações. Barnabé não dá por vaidade. Ele vai e desaparece. E nós vivemos num tempo diferente. Um tempo em que eu até posso dar, mas preciso de recibo. É bom que peçam recibo, mas não na igreja. Não em relação ao nosso dinheiro. Não em relação à forma como nós queremos abençoar os outros. Isto é, nós devemos dar sem pedir aplauso. Devemos dar sem pedir reconhecimento. Nós devemos dar olhando para aquilo que o Senhor faz no nosso coração e olhando para aquilo que o Senhor pode fazer com aquilo que nós demos, mas sem pedir reconhecimento algum. É isso que Barnabé não está à espera de um reconhecimento. Barnabé dá porque percebe o que o motiva a dar. Ele tem um coração generoso. Ele tem um coração alegre. Ele tem um coração que se importa com o que o Senhor pensa, mais do que com os outros pensam. E por isso é que é tão importante o contraste que vem a seguir. Porque a seguir, logo a seguir, encontramos um outro casal. No versículo 1 do capítulo 5, 1 e 2, diz: Mas certo homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e ficou com uma parte do valor. E a sua mulher também sabia disso. Então ele levou a parte restante e colocou aos pés dos apóstolos. Este casal é um casal que parecia generoso. Irmãos, estamos a falar de muito dinheiro. Não sei quanto é que era, quanto é que valeria um terreno naquela altura, mas façam as contas, traduzam para hoje. Traduzam venderem um terreno que vocês têm, ficarem com parte do dinheiro e doarem a outra parte à igreja. É muito dinheiro. Portanto, da mesma forma como José vendeu o seu terreno, doou o dinheiro aos apóstolos, que era muito, Ananias e Safira olharam para aquilo e quiseram imitar. Contudo, diz-nos o texto que eles ficaram com parte, mas o problema não é ficar com parte. Aliás, Pedro vai esclarecer isso. O problema não foi eles terem dado uma parte do dinheiro. Eles poderiam até nem ter dado nada. O problema foi quererem parecer generosos com o coração corrompido. O problema foi tentarem parecer uma coisa que não eram. Tentarem fazer teatro em relação à sua generosidade. O problema foi olharem para aquilo que foi o exemplo de Barnabé, a vida de Barnabé, os aplausos que eles receberam. Quase conseguimos imaginar lá uma conversa antes de deitar os dois na cama a dizer assim: tu viste o que aconteceu com Barnabé? Epá, vi. E as pessoas ficaram todas contentes com Barnabé. Já viste? Se nós conseguíssemos o mesmo, eu gostava de ter esse reconhecimento. Gostava que as pessoas viessem atrás de mim, colocassem a mão e dissessem: muito bem, nunca pensei, que coisa maravilhosa, Deus está a usar-te. Eles olharam para aquilo que aconteceu com Barnabé e disseram: nós queremos igual. Então eles trocaram as prioridades. Enquanto Barnabé era generoso porque o seu coração tinha percebido quanta generosidade Deus tinha infundido no seu coração, ele pensou: eu preciso ser generoso, eu preciso de olhar para as minhas posses de uma outra perspectiva completamente diferente. Ananias e Safira olharam, no caso, para o exemplo de Barnabé e para os aplausos, para o resultado, e disseram: nós queremos este resultado. Nós queremos estes aplausos, nós queremos este reconhecimento. E então eles planearam alguma coisa para terem o reconhecimento. Vendendo o terreno. Imagina, são milhares, na conversão para hoje, milhares de euros. Despenderam milhares de euros para receber reconhecimento. Milhares de euros para ter o apoio e o aplauso. Então eles retêm parte desse dinheiro e vão colocar aos pés dos apóstolos. Diz o versículo 3, então perguntou Ananias:
Porque Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses com uma parte do valor do terreno, enquanto possuías não era teu, e depois de vendido o dinheiro não estava no teu poder. Como planeaste isso no teu coração? Tu não mentiste aos homens, mas a Deus. Deus não se impressiona com percentagens. Deus não se impressiona com quantidades. O que nós temos são migalhas para Deus. Nós podemos pensar que damos muito, para Deus são migalhas. Deus vai se impressionar com as nossas percentagens? Será que Deus vai se impressionar com o dinheiro que nós damos? É tudo dele, ele sabe disso. No momento que Deus quiser, Deus tira-nos tudo, como fez com Jó. Deus pode permitir isso acontecer. Portanto, o que nós temos nem nosso é sequer. Deus não se impressiona com percentagens. Deus olha para um coração. Deus olha para um coração generoso. Deus olha para um coração com as prioridades certas. E o Espírito Santo vê tudo isso. O problema de Ananias e Safira era teológico. Eles queriam o crédito da santidade sem este custo da verdade. A igreja tinha, vejam, enfrentado perseguição externa. A igreja tinha enfrentado e resistido contra as pressões do sistema religioso e queriam trancar Pedro e João, e agora era de dentro que vinha o pecado. Era de dentro que vinha esta falsidade. A perseguição tinha purificado a igreja, mas esta corrupção, esta hipocrisia podia contaminar de dentro e espalhar-se. Imaginem uma cultura de hipócritas. Imaginem uma igreja de milhares de pessoas que de repente cultivavam uma cultura de hipocrisia. Esta estratégia antiga do diabo não muda. Se o diabo não consegue calar a igreja, o diabo vai tentar corrompê-la. O diabo pode estar a tentar corromper esta igreja, de dentro para fora, fazendo-nos fazer coisas para sermos vistos uns pelos outros, fazer-nos aparentar uma coisa que na verdade nós não somos. Por isso, esta história não é no fundo sobre dinheiro, apesar de ter muito a ver com dinheiro. Esta história é sobretudo sobre santidade, sobre fazermos não pelo que os homens veem, não para receber o aplauso, mas fazermos porque o Senhor vê. O que eles queriam era esta reputação, e quem vive por reputação acaba por morrer por ela. Satanás encheu o seu coração, diz o versículo, que Ananias, porque é que Satanás encheu o teu coração? Satanás não encheu o bolso de Ananias. Satanás encheu o seu coração. E cada vez que Satanás quer corromper a igreja, ele vai encher o nosso coração com falsos pensamentos, com possíveis quesílias, com possíveis problemas entre nós, com hipocrisia ou alimentação da hipocrisia. Satanás vai tentar derrubar esta igreja aqui, dessa forma. Talvez nós já consigamos identificar isso na nossa vida. Talvez consigamos identificar isso já na nossa família. Satanás a tentar derrubar a igreja precisamente dessa forma, fazendo-nos alimentar no coração uma amargura contra um irmão, uma amargura contra aquele irmão, fazendo-nos alimentar no coração uma vida de domingo e uma vida de semana, fazendo-nos alimentar no nosso coração uma vida de comodismo e individualismo, onde vivemos só para nós, sem olhar para os outros, fazendo alimentar no nosso coração que já chega, que agora precisamos pensar ainda mais sobre nós e não tanto nos outros. Resultado desta fé fingida, e vejam, eram cristãos professos. Ananias e Safira tinham sido batizados. Ananias e Safira tinham professado ser cristãos. Não eram pessoas que tinham chegado ali agora. Eles faziam parte da igreja em Jerusalém. E o resultado disso é que Ananias cai morto. E logo depois Safira entra, repete a mentira e cai morta também. 2 funerais num dia. 2 funerais num dia. Primeira vez que Satanás aparece após a ressurreição. E é a primeira vez que nós vemos 2 funerais a acontecer na igreja. Precisamente por causa de mentira e de hipocrisia. Não é por acaso. O Espírito Santo aqui está a mostrar que o nome Santo não vem por acaso. Ele é mesmo o Espírito Santo.
Vejam, Ele é o próprio Deus, a essência divina, a Trindade, Ele faz parte da Trindade. Vejam, no próprio versículo Ele nos diz isso. Porque é que mentiste? Diz Pedro a Ananias: Ananias, porque Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses com uma parte. E no final do versículo 4 diz: não mentiste aos homens, mas mentiste a quem? Ao próprio Deus. O Deus que sonda os corações. O Deus a quem não conseguimos esconder nada. Este é o Deus a qual nós cantamos, o qual nós professamos. É o Deus que sonda e conhece toda a nossa vida. Nós não conseguimos esconder nada. A nossa ação pode revelar uma coisa e o nosso coração está num outro lado. E mais ninguém pode notar. Nós enganamos os outros, até nos podemos enganar a nós mesmos, mas há alguém que não conseguimos enganar. É o próprio Deus. Não conseguimos enganar a Deus. E Ele não vai tolerar a sua igreja a ser deturpada. Ele não vai tolerar que a sua igreja caia por causa da hipocrisia e o trabalho de Satanás. A hipocrisia é este pecado antigo. Continuamos a tentar parecer melhor do que nós somos. Queremos, no fundo, que as pessoas vejam Barnabé sendo Ananias e Safira. Nós precisamos ter muito cuidado com o pecado no meio de nós. Diz o versículo 9: então Pedro lhe disse: porque combinaste colocar à prova o Espírito do Senhor. Estão lá fora os que sepultaram o teu marido. E o versículo 10 diz: na mesma hora caíram. Vejam este funeral, levando-o para fora, sepultaram ao lado do marido. E qual o resultado disso? O resultado do versículo 11: e um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos os que ouviram essas coisas. Nós não pensemos que é um castigo desproporcional. Apesar da mentira já se tornar, isto é um problema nosso, contextual, porque a mentira tornou-se vulgar na nossa vida. Nós facilmente mentimos e levamos a mentira com muita leveza. O problema, na verdade, não é todo aquele que mente cai morto. Não é? Essa não é a aplicação direta do texto, porque nós todos estaríamos dizimados hoje. Não é aquele que mente cai morto, mas é aquele que não tem cuidado com a sua própria vida. Irmãos, é um aviso à santidade de Deus no meio do seu povo. Um aviso a corações abertos, corações despidos de hipocrisia. E há muita igreja que, não estando morta fisicamente, está morta espiritualmente por causa da hipocrisia. Por causa de tentarmos parecer uma coisa que não somos. Nós precisamos de muito cuidado com a hipocrisia, porque ela mata lentamente. Ela vai matando os relacionamentos, ela vai matando o nosso tempo e intencionalidade uns com os outros, vai matando a sinceridade do tempo que estamos juntos, e gradualmente a igreja vai morrendo, às vezes mantendo um número de pessoas, mas ela vai morrendo, e vai morrendo, até que finalmente cai no chão morto. E o Espírito Santo, com a sua graça, não vai permitir isso. A aplicação é essa, irmãos. Não é preciso ser ateu para mentir a Deus. Basta ser religioso e fingir. Basta sermos religiosos e fingir. E o Espírito Santo não é uma presença decorativa no culto. É alguém que está presente no culto, que discerne as nossas intenções, que percebe que se nós cantamos com sinceridade, percebe os nossos cumprimentos, percebe a nossa generosidade, percebe tudo o que nós fazemos, e Ele sonda o nosso coração, gradualmente sonda o nosso coração. E talvez o mais assustador não seja propriamente o juízo aqui, mas a possibilidade de Deus ainda hoje poder fazer o mesmo com as igrejas, matando-as gradualmente, permitindo que a hipocrisia continue no meio deles. Ananias e Safira queriam este aplauso da congregação. Nós precisamos ter muito cuidado e buscar apenas e só a aprovação de Deus, tal como Pedro e João já tinham dito. Vocês acham que nós devemos obedecer a vocês mais do que a Deus? Não. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa olhar para Deus do que buscar aplauso dos homens. Antes importa buscar a aprovação de Deus do que a aprovação dos homens. E o Senhor pode permitir que alguma coisa aconteça na igreja para purgar a igreja, pela sua graça e misericórdia, purgar a igreja do seu pecado, para que ela viva em temor contínuo, como diz o versículo 11. Um grande temor toma conta da igreja e todos os que ouviram estas coisas. Vejam, não é só da própria igreja. O meio à volta, quando nós buscamos ser santos, quando nós buscamos
libertar-nos da hipocrisia, quando nós buscamos viver vidas corretas, genuínas, mesmo meio à volta, percebe a nossa busca por santidade e percebe o temor que há no Senhor. Então a nossa santidade é um testemunho também para aqueles que estão de fora. A nossa santidade é um testemunho do Evangelho de Jesus Cristo também para aqueles que estão de fora. Porque no fim de tudo, o Atos 5 não é uma história sobre dinheiro, não é uma história sobre dinheiro, é uma história sobre o coração humano diante de um Deus santo. Ananias e Safira não morreram porque deram pouco, até porque deram muito, até porque deram materialmente muito, mas porque tentaram viver divididos, metade com Deus e metade para si mesmo. E é isso que nós fazemos por natureza. Queremos repartir o trono, Jesus e mais alguma coisa. Nós amamos a Jesus, mas também amamos outras coisas. E colocamos essas outras coisas no trono com Jesus, e Jesus não reparte o trono com ninguém. Ou Jesus é o Senhor da nossa vida, ou as outras coisas são senhores da nossa vida. Jesus não reparte o trono com ninguém. Jesus não reparte o trono com as nossas riquezas, não reparte o trono com as nossas prioridades. Jesus é aquele ao qual nós devemos dar o trono completo. Porque o problema deles não é distante de nós. Irmãos, nós também amamos a reputação, nós também amamos o aplauso dos outros, também nós damos parte e escondemos o resto, também somos tentados a usar a fé como uma fachada de aparente espiritualidade, mas o texto revela que a mentira diante de Deus é um erro completo, porque o Senhor conhece o nosso coração melhor do que qualquer um. Nós podemos viver vidas lá fora como nós quisermos e mais ninguém saber, mas o Senhor conhece. Ao Senhor nada está escondido. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas ações, e isso é uma afronta à santidade daquele que é a verdade, e é aí que Cristo entra. Porque o mesmo Deus que julgou a falsidade de Ananias e Safira é o Deus que suportou a falsidade em Cristo. Na cruz, o único homem que nunca mentiu, o único homem que foi plenamente generoso, como disse, ao ponto de deixar as suas riquezas, sendo rico, se fazendo pobre. Esse homem, Deus homem, foi aquele que se deu por nós. Aquele que era chamado o caminho, a verdade e a vida. Esse suportou a mentira por causa de nós. Se fez mentiroso por causa de nós. Para que nós pudéssemos ser redimidos, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser transformados. Este texto é acerca de Jesus e da nossa confiança em Jesus, da nossa confiança que Ele vai suprir as nossas necessidades, Ele vai suprir para a nossa vida. Nós podemos ser generosos e nos darmos, porque sabemos que Ele nos vai suportar. Irmãos, é impressionante. Eu falei de manhã e infelizmente nem sequer posso dizer os nomes deles, mas durante esta semana eu estive com missionários em Marrocos, missionários de Marrocos, que não podem sequer ter a igreja aberta como nós temos aqui. Missionários que precisam do nosso apoio, precisam das nossas orações, precisam da nossa generosidade, precisam de pessoas. E como em Marrocos, outros sítios. Precisam que nós levantemos os olhos e percebamos que o reino de Deus não termina nestas portas. O reino de Deus expande-se muito para além de nós. E precisa de corações sinceros, que amem o Senhor, que vivam a independência do Senhor, para que possam também ser bênção para outros. Irmãos, há muito a fazer. Há mesmo muito a fazer, mas nós precisamos de buscar ser pessoas realmente sinceras, que amem o Senhor, que dependam do Senhor, que amem a Cristo, acima de todas as coisas. O Espírito Santo não nos quer mortos. O Espírito Santo quer-nos honestos. Quer-nos honestos. Quer uma igreja que vive à luz daquilo que confessa. Um povo que saiba que o único tesouro que não se perde é aquele que foi comprado na cruz. Por isso, e deixem-me terminar com isto, se tu estás longe de Cristo, ainda como alguém a tentar fingir, alguém que está a enganar, alguém que está a tentar parecer uma coisa que não é, a graça que te mantém vivo é a mesma graça que hoje te chama ao arrependimento. Porque o Senhor podia-te dizimar agora, mas Ele escolhe não o fazer e dá-te a graça de estares aqui a ouvir acerca da salvação em Cristo, podendo entregar a tua vida. Dá-te a graça de poderes arrepender, sendo salvo, poder-te arrepender olhando para a tua vida e percebendo, eu não estou a ser tão generoso como devia, eu não estou a ser tão relacional, tão
tão claro, tão livre, tão como deveria. Dá-nos a graça de nos arrependermos e voltarmos a ser aquilo que nós deveríamos ser. Para a sua bênção, para a nossa bênção, para a sua glória. A resposta que Atos 5 exige não é propriamente medo. Mas o objetivo é nós não sairmos daqui com medo, mas sairmos daqui arrependidos. Sairmos daqui contritos. Sairmos daqui entregues. Não fugirmos, mas exercermos fé para fugirmos da aparência e nos rendermos a Ele. Por isso o convite é simples e o convite também é urgente. Deixemos de fingir ser Barnabé e vamos até Cristo, ser encontrados por Cristo, para que Ele possa mudar a nossa vida para a sua glória, para a bênção da igreja e para a bênção do reino de Deus por este mundo fora. Que o Senhor nos abençoe.